Toda a nação brasileira se decepcionou com o Deus da Bíblia, porque Deus não respondeu às orações de milhares de brasileiros. Nós vimos claramente como a nação reagiu diante da desolação, da frustração, do fracasso. Os evangélicos, os cristãos, todos aqueles que têm fé, que têm uma religião, que estavam esperançosos, cheios de convicção de que o seu candidato iria vencer e iria continuar no poder. Não foi isso que na realidade nós vimos. Portanto, pessoal, estamos de volta para mais um vídeo no nosso canal. Hoje, esse 2 de janeiro de 2023. Desde já desejo ótimo 2023 para todos vocês, progresso, prosperidade, saúde para todos, ok, pessoal? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, como você está vendo aí na thumb, né? O nosso título aí, mais uma vez a nação brasileira sofreu um duro golpe, o golpe da fé, porque ela confiou, muitos dos nossos queridos amigos brasileiros, eu tenho amigos, tenho parentes que estavam nessa fé louca, nessa fé fanática, e esperando que se cumprisse as promessas da Bíblia na vida deles, na vida da nação brasileira, mas não foi isso que a gente viu na realidade. Então, pessoal, nós vamos discutir aqui, nesses poucos minutos, nesse vídeo, alguns pontos que eu coloquei aqui sobre este tema, ok? Desde já quero pedir para você que está nos assistindo agora, se inscreva no nosso canal, comentem aí nosso vídeo, assine aí, acione o sininho da notificação na opção todos, para que você possa receber as notificações dos vídeos quando nós lançarmos um novo vídeo, ok? Pode compartilhar, não tem problema, pode compartilhar. Você pode também indicar para os seus amigos, nos ajude a crescer o nosso canal. É um trabalho que está apenas começando, mas desde já eu conto com a colaboração de todos, ok? Beleza? Então é isso, pessoal. Nós vimos aí os nossos brasileiros, milhões de brasileiros orando, clamando, chorando. Foram 2 meses de muito clamor, de muita oração, pessoas que saíram de suas casas, abandonaram suas famílias, seus familiares, suas responsabilidades, talvez mesmo até seu emprego, e foram para a frente dos quartéis, principalmente das Forças Armadas, e estiveram lá ali por aproximadamente 60 dias. Nesses 60 dias foram de muita oração, de muito jejum, de palavras de ordem, e de muita maluquice, A gente viu muitas maluquices de ponta a ponta, que falta-nos espaço para a gente fazer assim uma seletiva dessas loucuras, coisas completamente fora do normal de uma pessoa que tem uma sã consciência, que tem um raciocínio lógico. E a gente registrou algumas coisas, e eu quero inclusive hoje pautar este nosso tema, aqui num texto da Bíblia, do livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Por que o Deus dos cristãos, o Deus dos evangélicos, não atendeu às suas orações? E olha que não foram poucas as pessoas que foram para as ruas orar, que jejuaram, que estavam ali com muita energia, com muita convicção de que desta vez eles iam balançar a estrutura desse Brasil, eles iam realmente causar um grande impacto, Eu até cheguei a ouvir aí nas redes sociais, no YouTube principalmente, um hino, uma música evangélica, uma música sacra,
interpretada ali pelo Davi Sasser, e cujo tema era Se a Nação Clamar, né? Se a nação clamar. Então, essa música, ela se tornou o título, né, de encorajamento, o hino, né, o hino de campanha desse povo que foram para as ruas durante esses mais de 40 dias, aí 60 dias aproximadamente, 60 dias, porque desde 30 de outubro eles foram para as ruas e ficaram até o dia de ontem, até o dia 1º de janeiro de 2023, quando foi empossado o novo presidente da República, o excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, juntamente com a sua esposa, né, e o seu vice, o Geraldo Alckmin, ok? Então, pessoal, a gente viu todo esse desdobrar, né, todo esse desdobramento aí. O povo não se cansou, não desistiu, momento nenhum eles desistiram, continuaram ali naquela fé, naquela coragem, naquela expectativa de que Deus ia ouvi-los, né? Que Deus ia ouvi-los. E por final, no final das contas, o líder deles, o candidato deles, viu que não tinha mais jeito, que já estava realmente, né, sacramentada a vitória do seu adversário, que assumiu o poder ontem. Ele, assim, do nada, viajou, foi para os Estados Unidos com a sua família, e ali ele está lá. E ele abandonou os seus militantes, né? E ele não ligou a mínima e acabou viajando, né? Viajando para os Estados Unidos. E eu fico imaginando como ficaram, né, qual a real situação emocional dessas pessoas que acreditaram até o último minuto, digamos assim, até os 48 do segundo tempo. Como ficou o coração dessas pessoas, um coração de muita fé, de muita crença, né? Crença no Deus da Bíblia, crença num Deus, né, que segundo a Bíblia é todo poderoso, tem todo o poder, que interfere a qualquer momento em favor do seu povo. E é justamente sobre esse ponto que nós iremos falar, porque nós podemos ver, né, o texto de 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1, conta a história de um rei, o rei Josafá, o rei de Judá. Ele estava muito abalado quando ele recebeu ali uma visita, né? Uma visita de diplomatas de outros países ali, né? Dos países vizinhos ali de Israel, países estes que são parentes do povo judeu, segundo a genealogia, né? Porque Amon, né, e Moabe, Amon e Moabe, eles eram os filhos, os descendentes de Ló com as suas filhas. Aquele incesto, né? Aquele incesto que teve lá no capítulo 19 de Gênesis, e conta a Bíblia sobre esse incesto. E a gente percebe que esse povo eram parentes do povo de Israel, porque o povo de Israel, segundo a lenda, segundo a Bíblia, são descendentes direto de Abraão, né? Avraham, como eles chamam, né? Os hebreus chamam Avraham Avino, né? Nosso pai Abraão, segundo eles. E o Ló era sobrinho direto de Abraão. E quando eles saíram de Sodoma e Gomorra, ele, as suas duas filhas, com a sua esposa, que segundo a lenda
se tornou uma estátua de sal. Eles se acamparam numa cidade muito abandonada, e lá ele acabou tendo uma relação incestuosa com suas duas filhas e gerou aí dois filhos que se tornaram duas potências, duas nações, Amon e Moabe. E conta o texto de 2 Crônicas que essas duas nações subiram contra Judá, que Judá na época era o centro do culto, ao Deus Javé. Haja visto que Israel nesse momento estava dividido em duas nações, dois povos, né? O povo de Israel, com a sua cidade situada em Samaria, que era o reino do norte, e o povo de Judá, que tinha a sua capital em Jerusalém, onde reinava este rei, o rei Josafá. E diz a história, diz o texto, que de repente essas duas nações se reuniram com mais pessoas e subiram para pelejar, né, para guerrear contra Israel, contra Judá. Quando o rei de Judá soube disso, ele temeu, ele se apavorou, ele foi tomado de um nervosismo incrível, de um medo tamanho. Mas qual foi a atitude dele? Ele se curvou diante do Deus de Israel e invocou a Javé, invocando ele, pedindo socorro, reconhecendo as suas limitações, reconhecendo a sua insignificância diante das nações que estavam vindo contra o seu reino, e ele invocou, não tinha outra chance, acabou invocando o Deus de Israel. Essa história, ela é um enredo teológico. A gente sabe que nada disso de fato aconteceu, não existe Deus nenhum, um Deus, né, supremo, um Deus que está acima do universo, um Deus que pode interferir a qualquer hora, qualquer momento na vida de qualquer pessoa, de qualquer indivíduo ou até mesmo de uma nação inteira. A prova é que a gente viu agora, nesses últimos 60 dias do ano de 2022, o povo brasileiro sofrendo este duro golpe, o golpe da fé, né? Eles se tornaram um povo ali de muita crença, de muita fé, mas eles não receberam o beneplácito desse Deus que tanto eles tinham fé. Foi um fracasso total e não teve resposta nenhuma, absolutamente. Porque é claro que o Deus da Bíblia, ele só funcionou dentro das histórias folclóricas, das lendas, dos mitos, das ficções que estão registrados na Bíblia. Fora isso, ele não funciona. É incrível como que as pessoas não abrem seus olhos para entender, para aceitar essa realidade. A realidade dos fatos, nua e crua, ela atropela como um rolo compressor as lendas da Bíblia, ao Deus da Bíblia, ao Deus Javé, ao Espírito Santo, ao Jesus Cristo, que é o Deus dos cristãos. A realidade dos fatos mostra claramente que esses deuses não têm eficácia, eles não se autoevidenciam na realidade, eles não socorrem as pessoas. E diz o texto, eu vou ler aqui alguns versos, só para a gente ter uma noção. Aqui, por exemplo, no verso 2, verso 3, diz assim: 2 Crônicas, capítulo 20, versos 2 e 3, para nós iniciarmos. Diz o texto: Então vieram alguns
que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão do outro lado do mar e de Edom, e eis que já está em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então ele temeu, e Josafá humilhou seu rosto para consultar o Senhor, Yahvé, e apregoou jejum em todo o Judá. Em todo o Judá, Josafá apregoou jejum. Bom, meus queridos, nessa questão que o Brasil estava enfrentando, desse embate político aí, esses dois grandes candidatos, duas grandes forças, que é a esquerda e a direita e a esquerda, não teve essa pessoa, né? A pessoa do próprio candidato, ele não tomou posição como fez o rei Josafá. Nesse embate que a gente presenciou agora durante esses 2 meses os últimos 2 meses de 2022, o candidato da direita, ele não veio assim a público com a voz assim, né, influenciadora, como fez esse líder aqui no texto da Bíblia, mas a gente viu que ele se ocultou, que ele buscou forças, que ele talvez orou, ficou ali buscando, né, ou ficou esperando uma reação, talvez um sinal do Deus a quem ele invoca, a quem ele invocou, durante as campanhas do primeiro e do segundo turno, porque nas campanhas tanto do primeiro quanto do segundo turno, ele não saiu das igrejas, ele visitou os maiores templos evangélicos dessa nação, ele esteve nos altares, nos púlpitos das grandes igrejas dessa nação, recebendo inúmeras profecias, palavras de ordem, de incentivo, de ânimo, né, mensagens encorajadoras, e, enfim, gente de todos os lados, de todos os níveis da fé, se levantaram para profetizar a vitória, para garantir a vitória deste candidato, né, que eu não vou nem citar o nome aqui mais. E só que a gente viu um dos profetas, né, das grandes igrejas do Brasil, que fez exatamente como fez aqui o personagem do texto, Josafá. Ele conclamou seus seguidores e ele conclamou seus seguidores e ali ele anunciou um jejum de 30 dias. Este camarada, o Edir Macedo, ele convocou os seus seguidores, seus membros, né, o povo da sua denominação, e ele conclamou ali de 30 dias. E ele disse, isso foi no período, né, ali do segundo turno. Então ele disse, no final, no dia 30 de outubro, nós vamos ver qual é o Deus que vai vencer. Se é o Deus da direita ou se é o Deus da esquerda, né? Ou vice-versa, né? Então nós vamos ver qual é o Deus que vai vencer, né? E, pasmem, para a surpresa, né? Para a surpresa dele e de todo o seu corpo docente, de todo o seu povo, todos aqueles que abraçaram essa causa de fazer o jejum com ele, desses 30 dias, ali o que aconteceu foi que o Deus deles fracassou. O Deus a quem eles invocaram, a quem eles clamaram, suplicaram durante esses dias todos aí, fracassou. Ele não deu resposta satisfatória, ele não deu a vitória para o seu candidato. E o que eu tenho para dizer para vocês é que todas as vezes que uma pessoa decide pegar as promessas da Bíblia, pegar o Deus da Bíblia, que não é um Deus brasileiro, é um Deus de Israel, é o Deus de Israel,
todas as vezes que o indivíduo, qualquer que seja ele, de qualquer nação, pegar a Bíblia, pegar as suas promessas e fazer dessas promessas suas promessas para si, ele está cometendo um grave erro, né? Um grave erro é um erro chamado anacronismo, né? Que é transferir de um tempo muito remoto, né? Que foi falado para uma determinada geração, para um determinado elemento, dentro de um contexto, e fazer dessa promessa, né, a minha promessa de conquista, de vitória, né, e de prosperidade. Então isso é puro anacronismo, puro anacronismo. Só funciona, na verdade, para os líderes das grandes igrejas, que na verdade são grandes empresas, são empresas do sistema, né? Só funciona para eles. O povo que congrega nessas igrejas não obtém vitória alguma da parte deste Deus, muito menos que essas promessas se cumpram. Então o Edir Macedo fez como Josafá, ele conclamou um jejum, e as pessoas se agarraram nessa esperança, né, de acreditar que o Deus da Bíblia iria atender aos pastores, né? Outro pastor que falou com voz muito influente foi o Silas Malafaia. Silas Malafaia orou e determinou que o Bolsonaro iria ser reeleito, porque quem está com Deus está com a maioria. Ele orou e determinou, porque o Bolsonaro era um homem que falava, né, a justiça, falava das coisas justas, a justiça, falava a verdade. Só que isso não aconteceu, não aconteceu. E esses camaradas tiveram que meter, né, o rabo entre as pernas, porque não funcionou. Nem eles se caracterizaram de verdadeiros diplomatas do reino de Deus aqui na terra, né? Como muito menos o Deus a quem eles tanto pregam fez qualquer coisa em favor do candidato deles. Tá certo? Você está entendendo? Então aí fica bem claro que é uma furada, é um fracasso, é um barco furado, né? Entrar na fé, acreditar que esse Deus vá dar vitória. Se não deu vitória para uma nação inteira que orou, que chorou, que se uniu, que clamou, vai dar vitória para um indivíduo, para um elemento, coitado, que seja ele, né? Então tá claro, gente, é questão de raciocínio, é questão de deixar a escama cair dos olhos e encarar a realidade, né? E diz o texto ainda mais, vamos ver o que está dizendo aqui, no capítulo 20, versos 6 e 8, diz o seguinte: E disse Josafá na oração dele, né? Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus e dominante sobre todos os reinos das nações? Não estão em tua mão tal força e tal poder, que não há quem a ti resista? Então, aqui a gente percebe que o Josafá declarou que o Deus de Israel é um Deus que tem todo o controle e está acima dos deuses de todas as nações. Ele manda em todos os reinos, né? E nessa mesma fé, nessa mesma palavra, acreditam os evangélicos, os cristãos. Eles abraçam esses textos, essas palavras, né? E eles fazem desta palavra, né, uma coluna, né, de sustentação. Eles fazem ali desses textos um verdadeiro pilar da construção, né, da vida deles. Mas a gente percebe que não tem fundamento algum, porque não se cumpre, não se realiza, não se concretiza, né?
Então, o que diz o verso 8? E habitaram nela, né? Verso 7 diz assim: Deus nosso, tu não lançaste fora os moradores desta terra de diante de teu povo Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Então veja só. Agora eu vou ler o verso 13 aqui, que diz o seguinte: E todo Judá estava de pé diante do Senhor, isso, diante do templo, né? Com as suas crianças, suas mulheres e seus filhos, né? Toda aquela nação de Judá estavam reunidos diante do templo ali em Jerusalém, orando e jejuando. Foi um jejum absoluto, um jejum total para todas as pessoas, incluindo crianças, mulheres, né, ali. E isso também a gente pôde ver no Brasil, aconteceu nesses dias de eleições, de políticas, né? Então, mas e por que Deus não respondeu? Por que o Deus de Josafá, o Deus de Israel, não respondeu? Porque ele não é o Deus brasileiro, pessoal. Ele não é um Deus brasileiro. Como eu disse antes, se alguém pegar o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, e fazer seu Deus, ele está sequestrando esse Deus, sequestrando as promessas, sequestrando as profecias, né, para si, sendo que não passa de lenda isso. Tudo é lenda, é mitologia, é folclore, é um conceito teológico para mostrar que Israel era uma nação, né, superior às demais, que a nação de Israel tinha um Deus, né, terrível, um Deus avassalador, um Deus tremendo, e que, sobretudo, interferiria nas suas guerras, nos seus problemas, né? E a gente vê aqui no verso já a interferência, para o vídeo não ficar muito, a interferência divina, quando diz no verso 14: Ali estava Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Sobre ele veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, né? E disse: Ouvi todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a guerra não é vossa, senão de Deus. A guerra não é vossa, senão de Deus. E esta foi uma promessa que esse povo se apegou e fez dela o jargão de fé, fez dela um bordão, né, de encorajamento. Nós não temos que lutar, porque a luta é de Deus. Deus é por essa nação, porque esse povo ele foi influenciado por um slogan de campanha que colocava Deus acima de tudo. Deus acima de tudo. Só que esse Deus que ele foi colocado acima de tudo, ele não provou o seu merecimento, a sua dignidade. Ele não provou que ele era digno de ser conclamado, adorado e colocado sobre todas as coisas. Só que as pessoas não param, não se dão conta para ver isso. Não se dão conta. Porque como é que pode um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de bondade, né, um Deus onibenevolente, que se preocupa, segundo alguns textos da Torá, esse Deus de Israel, ele separa 4 classes de pessoa, 4, que são elas, né, os órfãos, as viúvas, né, os estrangeiros e os pobres.
são as classes mais desfavoráveis, desfavorecidas, vamos dizer assim, né? As classes da nação que são menos assistidas, que têm menos oportunidade. Esse Deus, o Deus de Israel, se preocupava com essas classes, com os órfãos, com as viúvas, com os estrangeiros e com os peregrinos pobres da terra. Ele sancionou leis agrícolas para que os grandes arrendatários, os grandes agricultores deixassem uma certa faixa de grãos para que os pobres viessem atrás colhendo para o seu sustento. E os levitas, os sacerdotes levitas, eles eram sustentados também. Ele era a quinta classe, eles eram sustentados também, porque eles trabalhavam exclusivamente no serviço do templo, né? No serviço religioso do templo. E os órfãos, é porque nas guerras seus pais eram alistados no exército, e quando eles iam para a guerra, muitos deles não voltavam, porque acabavam morrendo. E as viúvas também eram viúvas, muitas vezes por consequência das guerras. Então o Deus de Israel assegurava direito para essas quatro classes de pessoas da sociedade de Israel. Então por que esse mesmo Deus que mostrou tanto amor por essas quatro classes de pessoa, estabelecendo mandamentos, leis severas de assistência social, políticas públicas para assistenciar essas pessoas, milhões de brasileiros, pessoas pobres, carentes, desempregadas, né, e outras tantas que estavam aí diante dos quartéis, né, das Forças Armadas. Então aí a gente vê que é pura ilusão, é muita ilusão, né? Não é pouca não. E então o texto diz que se levantou um certo profeta no meio deles, e a gente viu isso nesses dias, muitos profetas se levantando, mas nenhum deles, né, evidenciou o poder, a presença, né, a evidência, a manifestação desse Deus tão temido, tão servido, tão idolatrado, tão enaltecido. Esses profetas ficaram de cara no chão. Eles agora vão ter que mudar, né, o discurso deles, porque eles têm uma carta na manga. Sempre eles vão dizer que agora nós temos que aceitar porque é a vontade de Deus, como já fez o Edir Macedo. O Edir Macedo disse: nós jejuamos, nós oramos, fizemos a nossa parte, mas nós pedimos durante o período de jejum que Deus fizesse a sua vontade. Então não era a vontade de Deus que o candidato deles ganhasse? Um candidato que, segundo um cantor, Regis Danese, fez um vídeo chorando copiosamente, dizendo que agora o que será da nação? O que será da nação? Porque o Bolsonaro era o único que falava de Deus, né, que servia a Deus, que temia a Deus. Então, e por que Deus não interferiu? Porque no texto aqui, Deus interferiu. E nos versos 20, 24 e 25, desse mesmo capítulo de 2 Crônicas 20, você pode ler aí, nos versos 24, diz que todo Judá, os homens de guerra de Judá,
Eles não desceram com armas, eles não tiveram que pelejar, como já havia sido predito pelo profeta. Vocês não vão precisar pelejar nada, vocês não vão precisar mover uma flecha, nada absolutamente, porque a guerra não é vossa, a guerra é de Deus, do Deus Javé, Ele é o Senhor da guerra. E diz o texto de Crônicas 20, verso 25, que no dia seguinte eles desceram para o vale de Tecoa. E quando eles chegaram lá, todos os exércitos dos inimigos estavam mortos, todos os exércitos que subiram contra Judá estavam mortos naquela manhã. Provavelmente tenha sido um anjo que tenha vindo, como foi no caso de outro texto, onde um anjo só matou 185 mil assírios. Provavelmente tenha sido uma intervenção divina dessa magnitude. E é claro que a gente não, para esse povo aí, que acreditou tanto nesse Deus, não era necessário que houvesse uma intervenção divina ao ponto de matar o candidato da oposição e seus aliados e tantas pessoas que votaram nele, É claro que não era necessário isso, bastava colocar o candidato deles no poder, já era tudo de bom, já era suficiente. Só que isso não aconteceu. Por que Deus ele interferiu desta maneira, matando milhares de soldados adversários de um exército inimigo, e não colocou ali o candidato aclamado pelo povo como o Messias do povo? Teve muitas blasfêmias, gente, teve muitas blasfêmias, muitas leseiras, muitas heresias faladas aí pelos pastores, pelos líderes religiosos, que dá nojo de você ver. Eu não suporto ouvir essas babaquices, porque é um povo completamente idiotizado, é um povo retardado, que a mente não consegue perceber 1 milímetro da realidade. E agora eles estão aí, chorando, mordendo o canto do beiço, e não tem outra alternativa, meus amigos, é encarar a realidade. Então, gente, eu estou trazendo esse texto e abordando esses assuntos para mostrar o quanto é uma furada, acreditar no Deus da Bíblia. É uma roubada, é uma furada. Eu não lhe aconselho. Meu amigo, se você ainda está no meio dessa gente, saia. Abandona, porque você não vai ter nenhum tipo de sucesso acreditando nesse livro da Idade do Bronze. É um livro arcaico, um livro truculento, cheio de crimes hediondos, são promessas mentirosas, muito engano, muita ficção, tem muitos folclores aí, lendas, mitos, tudo isso é o que você encontra na Bíblia. Na verdade, a Bíblia ela não serve para absolutamente nada. Não serve para absolutamente nada. Não serve como regra moral para a nação, não serve como regra de ética e moral para a nação, para a família, para indivíduo algum. Tá? Não serve. Não é lendo a Bíblia que você se tornará um ser humano melhor. Você pode fazer isso procurando dentro de si mesmo a bondade, exercendo a bondade, a humanidade, a solidariedade, a paciência, a longanimidade. Essas qualidades, essas virtudes, todo ser humano tem. Todo ser humano. Depende de saber usar. Depende se está influenciado por A ou B. Mas se estiver influenciado por uma boa consciência, uma consciência sã, você é capaz de mostrar coisas grandiosas
Então, essa é a minha mensagem, esse é o meu ponto de vista que eu deixo aqui nesse vídeo. Você que é ateu está comigo, porque no nosso canal vem um ateu, vem um agnóstico, vem um crente desviado, vem um católico. Todas as pessoas são bem-vindas, são bem recebidas nesse humilde canal. Eu quero pedir, gentilmente, que você se inscreva e divulgue esse trabalho que a gente está crescendo, a gente está progredindo a cada dia. Nós estamos novo, tá recente ainda, a gente vai ainda tem muito chão para caminhar, né? Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Até a próxima. Tudo de bom para vocês. E aguardem. Logo, logo nós vamos lançar outro vídeo aí bastante bacana. Beleza?